Salve, salve, Legião X! Estamos de volta no ano de 2019, abalando as estruturas dos seus zebras para sempre! Eu sou Gabriel Mendes, professor de História, e estou aqui para mudar a sua vida, junto com meu amigo. Sou Gabriel Feitosa e a minha vida já foi transformada, gente. Tem demência? Estamos aqui 2019. Olá! Gente, segunda-feira é um dia maluco aqui no canal. Gostaria de já informar isso a você, que é o dia que a gente vai ter vídeo diferente toda semana. Vamos continuar com as efemérides de história, isso aí, não vamos mexer, mas a gente vai ampliar o formato. A gente quer propor outros formatos de vídeo na segunda-feira, sempre com ciências humanas e linguagens. Então, esses vídeos aí de lista, a gente vai fazer dicas importantes para o seu concurso. A ideia é dinamizar, não é isso, Mendes? Exatamente. E para começar lindo e você ficar feliz, vamos falar daquilo que as pessoas gostam muito de falar, que é da morte alheia. Brincadeira. Mas vamos falar do top 5 dos conflitos mais sangrentos da história ocidental. Vamos fazer esse recorte importante aqui. Vamos analisar esses conflitos, até porque eles podem e são cobrados em concursos e vestibulares por aí. Então é importante a gente analisar o contexto no qual elas aconteceram, para você ter um conhecimento sempre mais aprofundado, porque o Projeto X está aqui para isso. Começando, Quinta Guerra, vamos começar, né, de trás pra frente, a Quinta Guerra mais sangrenta da história do Ocidente. Lembrando, galera, a gente não vai pegar esses conflitos orientais aí nesse vídeo, a gente vai analisar o Oriente numa outra oportunidade. Vamos pegar as guerras ocidentais. A gente começa pela chamada Guerra dos 30 Anos. Ela ocorreu no século 17, foi de 1618 a 1648 e é uma espécie de mini-guerra mundial, né? Porque ela vai envolver grande parte das potências europeias daquele período, incluindo França, o Sacro Império Romano Germânico, a Itália, a Rússia, a Suécia, Dinamarca, aqueles condados ali do meio da Europa. Todo mundo acaba se envolvendo por uma questão religiosa. Nós tínhamos católicos de um lado, protestantes do outro. Essa guerra, galera, ela vai vitimar de 3 a 9 milhões de pessoas naquele processo. Muita gente para uma época como essa, e colocou ali em oposição um grande príncipe sueco chamado Gustavo Adolfo, que invadiu ali a região da Alemanha e acabou entrando em conflito contra o monge católico Conde Tilly, apelidado à época lá de monge de armaduras. É uma guerra muito sangrenta, você tem ali a famosa Batalha de Breitenfeld como grande marco, onde o Gustavo Adolfo enfrentou o monge de armaduras pessoalmente e acabou vencendo. É uma guerra que se divide em várias etapas, até a França vai participar dela depois, colocando-se até como vencedora num sentido meio diplomático da coisa. É uma guerra que vale a pena ser mencionada como uma guerra absolutamente sangrenta. Vamos agora. E se você ficou bolado com o número 5, se liga então no número 4 das guerras mais sangrentas da história ocidental. E claro, quando a gente fala de conflitos, de guerras, de batalhas, não podemos nos esquecer que no século XIX apareceu um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, que com seu projeto expansionista de tomada de poder, ele vai, obviamente, enfrentar obstáculos, ou seja, outros países. As guerras napoleônicas, esse momento sangrento do início do século XIX, deixa como um saldo de mortos de 4 a 7 milhões de pessoas. Lembrando que o Napoleão, inclusive, tenta e consegue, apesar de pagar um preço altíssimo com isso, invadir o território russo. E já te dou uma informação. Falou de Rússia na história, sabe que o número de mortes será elevadíssimo. Ele mobiliza cerca de 650 mil homens para invadir a Rússia e quando voltar de lá, voltará com menos de 100 mil. Ou seja, esse enfraquecimento levará os países que até então estavam submetidos a Napoleão a se organizarem numa grande coalizão internacional. Essa coalizão vai ser formada pela Áustria, pela Prússia, pela Rússia e pela Suécia. Ou seja, essa rapaz toda lutando contra as forças de Napoleão. Daí a gente pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, as tropas napoleônicas eram boladões, cheias de ódio no core. E, segundo, que esses países aproveitaram-se desse enfraquecimento para conseguir lograr êxito na sua vitória sobre Napoleão. O grande símbolo
dessas guerras napoleônicas, a Batalha de Leipzig, que acontece ali nos arredores da Alemanha e que vai culminar na primeira derrota de Napoleão. Você já sabe, já estudou, sabe que Napoleão foi derrotado 2 vezes na história. A primeira delas nessa batalha que vai culminar na ida de Napoleão até a ilha de Elba, onde ele vai se reorganizar e vai novamente tomar o poder. Cerca de 80 mil pessoas morreram só nessa batalha. Terceiro lugar, galera. A gente vai pro Oriente, mas não pro Extremo Oriente. Vamos para a Europa Oriental. É a Guerra Civil na Rússia, que vai de 1917 até meados de 1922. Galera, esse é um conflito que ocorre logo após o processo de chegada ao poder dos bolcheviques na Rússia. A gente estuda lá a Revolução Russa e tal, e essa é uma etapa muito sangrenta. A gente vai ter ali um número absurdo de mortos, indo de 5 a 10 milhões de pessoas vitimadas pela Guerra Civil. O que acontece? Né? Depois que os bolcheviques conseguiram derrubar lá o regime do czar, conseguiram derrubar Nicolau II, você tem um conflito entre aqueles que queriam a permanência de uma monarquia na Rússia e, do outro lado, os socialistas. São chamados russos vermelhos, aqueles que defendiam um modelo socialista de regime, e os russos brancos, que eram aqueles czaristas. Você tinha alguns liberais também no meio dessa galera, que queriam, obviamente, acabar com o processo revolucionário, levando a Rússia ali numa puta crise, que vai de 17 a 22, colocando esses dois exércitos ali em confronto. A gente nota que o Exército Vermelho acaba tendo sucesso, até por uma mobilização geral ali, que o Lenin chama de comunismo de guerra, financiando um conflito, né, de proporções muito pesadas, e ele vai ter um breve governo ali após 22, acaba falecendo no contexto da criação da URSS, onde você tem a liderança do Stalin naquele governo. Então é uma guerra que a gente não pode deixar de lembrar, arrancou aí o terceiro lugar na nossa lista. Vamos ao número 2. E quando a gente fala dos tops dos conflitos, a gente tem que falar das grandes guerras do século XX. No número 2, a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. The Great War. Nos números mais redondos que nós temos, em termos gerais desse conflito longo, nós temos de 15 a 30 milhões de mortos. Só que, maluco, dentro dessas várias batalhas que compõem a Primeira Guerra Mundial, a mais sangrenta de todas foi a chamada Batalha do Somme, que só no primeiro dia, para você ter uma ideia, nós tivemos cerca de 30 mil pessoas mortas. Isso. Ou seja, uma batalha que ela é muito lembrada por ter sido uma batalha que não gerou, no final das contas, o objetivo principal, que era o avanço francês contra os alemães. Era um território de cerca de 24 quilômetros que deveria ter sido conquistado, e desses 24, apenas 9 foram conquistados. Nossa. Inclusive, os ingleses tiveram uma participação importante nesse percentual de mortos, porque lá na Inglaterra foi formado os chamados batalhões de camaradas, que eram batalhões formados principalmente por voluntários, ou seja, pessoas que não tinham nenhum tipo de preparo militar para os conflitos. Galera do Whey Protein, galera... Exatamente, a galera fica gritando na academia enquanto puxa um ferro. Resultado, dos 30 mil que eu falei, 19 mil foram apenas de ingleses. Para vocês terem uma ideia, teve um batalhão, foi o 11º Regimento, que era formado por cerca de 750 ingleses, e no primeiro dia, dos 750, 600 morreram. Ou seja, são números alarmantes. O aluno sempre pergunta, né, por que foi uma batalha que gerou tantos mortos? Porque a gente vai observar nessa batalha, que dura cerca de 141 dias, a utilização de novas tecnologias de guerra. Os caras na prova direto, né? Exatamente. Foram utilizados pela primeira vez tanques de guerra, e os aviões, eles foram utilizados a partir dessa batalha cada vez mais como um veículo militar de morte. Antes utilizado principalmente para questões de reconhecimento, para levar mantimentos, a partir dessa batalha ele é utilizado cada vez mais como um instrumento, como uma arma de morte. Ou seja, uma batalha que simboliza muito bem o que representou a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de transição. Ao mesmo tempo que nós temos batalhões, cavalarias, cavalos sendo utilizados, cachorros, na Primeira Guerra Mundial, você tem a utilização desses novos equipamentos que, infelizmente, foram criados para tirar ainda mais vidas das pessoas. Bom, rufem os tambores! Você sabe, né? Obviamente é a Segunda
Guerra Mundial. Não tem como, a Segunda Guerra Mundial quebra todos os recordes, é assustador. Você vai de 40, chegando a uma estimativa de até 70 milhões de pessoas, uma possibilidade ali mortas, num conflito que vai de 1939 a 45, né? Absurdo. Vamos lembrar lá do eixo das forças nazifascistas que se organizaram de um lado, né? A Alemanha, Itália, o Japão, e as forças aliadas que defendiam ali, em parte, uma democracia capitalista, um liberalismo capitalista, é o caso dos Estados Unidos, Inglaterra, França, tendo a Rússia também ali daquele lado, porque vai se opor ao regime de Hitler que está do outro. Então é um conflito bizarro. E é uma guerra que a gente aí sim pode definir como uma guerra de caráter global, efetivamente. Essa é assustadora. Foi uma guerra que teve desdobramento por todos os continentes. Não à toa o número de mortos do conflito representa esses vários, né, essas várias mortes, os vários holocaustos que o decorrentes da Segunda Guerra Mundial. Só os russos, né? Os russos foram os que mais perderam pessoas durante a guerra. Muito se fala do holocausto nazista e ele foi realmente hediondo. Mas você também tem ali uma perda muito significativa de civis e soldados russos, né? Falam aí, a estimativa na casa dos 10 a 20 milhões de russos mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de crianças desaparecidas, crianças que viraram nômades na Europa. Você tem vários documentários até sobre essa questão, né? Sequestros de crianças pelo regime nazista também que desapareciam, né? Tidas ali eram criadas por famílias alemãs. Então realmente é assustador, mas não tem como falar da Segunda Guerra Mundial sem falar daquela batalha que é por muitos considerada a pior batalha da história, né? A Batalha de Stalingrado. A batalha que marca a virada na Segunda Guerra. Que marca a virada da guerra, perfeito. Isso essa é muito é um momento poderosa. onde as forças aliadas vão começar a submeter o eixo a derrotas importantes. Pois é. Uma batalha que vai de julho de 1942 a fevereiro de 1943. Longuíssima, né? Muito longa. Pra vocês terem uma ideia... extensa. E num território muito pequeno, né? Muito porque bem. Stalingrado era uma cidade importante, até porque levava o nome do cara, do Stalin, né? Porque ela tinha ali acesso ao principal rio da Europa, que era o rio Volga. Então, acessando aquele curso de água, os nazistas poderiam utilizar ele até para você conseguir levar e trazer produtos, mantimentos e tudo mais. Então, o controle de Stalingrado era importante por uma questão logística. Só que a cidade era muito pequena. Então, os caras não conseguiam fazer lá a tal da Blitzkrieg, né? Que é aquela coisa de você invadir a cidade com todas as forças ao mesmo tempo. A cidade é muito pequena, então os tanques não passavam pelos corredores, os russos conseguiram se esconder muito bem, fazendo seus ninhos ali de snipers nas torres e tal. Por isso a batalha se estendeu por muito tempo, né? Resultado, os números em torno dessa batalha são absurdos. Falam de cerca de 1.700.000 pessoas mortas na Batalha de Stalingrado. Só na batalha, quase 2 milhões de pessoas só ali. Então a gente percebe que é um momento onde as forças do eixo, principalmente as forças nazistas, sofrem uma derrota dura que vai culminar gradativamente na perda de força dos nazistas e do eixo. Inclusive, a partir daí a gente vai ter o dia D, o avanço o próprio mito do Exército Vermelho como um exército poderoso, um exército perfeito. Stalin fez muita propaganda com o seu exército por terem vencido, porque os alemães se bateram em retirada lá, graças ao marechal de campo Friedrich Paulus, né, que desobedeceu às ordens de Hitler. Então, realmente, isso tudo torna a Batalha de Stalingrado muito bizarra, feroz e importante para o curso da história da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Gente, agradecemos aqui a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de vídeo. Se quiserem mais listas, peçam nos comentários. A gente vai produzir material agora interativo para vocês. Se inscrevam no canal. Pelo amor de Deus. Comentem. Dê like. Faça a gente feliz. A gente feliz. Valeu? Beijos no core. Até mais. Valeu!